Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, que é ética, um assunto muito importante para a OAB e para a vida do profissional, né? Enfim. E a gente vai falar hoje sobre incompatibilidade e impedimento e também sobre procuração, tá? Como ela se inicia, quais são as exceções, como ela se acaba, como termina e tudo mais. A gente vai falar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a diferença de incompatibilidade para impedimento. Incompatibilidade ela é a proibição do exercício da advocacia. É quando o advogado ele não pode advogar de forma alguma. E ela pode acontecer de três formas: temporária, definitiva e pré-existente à inscrição. A temporária, o próprio nome já diz, é um licenciamento, ela tem um prazo para terminar. A definitiva é o cancelamento, ou seja, aquela inscrição que o advogado fez quando foi se inscrever na OAB, ganhou uma carteirinha vermelha bem bonitinha que a gente luta para conseguir, ela vai ser cancelada, tá? E aí só se caso o advogado, depois que a causa de incompatibilidade seja extinta, quiser voltar, aí é que ele volta, ganha um novo número de inscrição, aí é que é possível ele voltar a advogar. E a pré-existente à inscrição é aquela que causa indeferimento, ou seja, quando a gente passa na suada prova da OAB, a gente vai lá, vai se inscrever. Mas caso você tenha alguma atividade que seja incompatível com a advocacia, vocês não vão nem poder fazer a inscrição, que é um dos casos que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Guarde isso aí na sua caixinha. Impedimento. Já impedimento é a limitação ao exercício da advocacia, ou seja, você advoga, só que você tem algumas restrições. Você não tem alguma pessoa que você não pode advogar contra, algum ente, alguma coisa assim nesse sentido, e a gente vai já entender o porquê. O impedimento está lá no artigo 30, e ele vai dizer que é a limitação ao exercício da advocacia e tem duas hipóteses. A primeira é os servidores da administração pública contra a fazenda pública que o remunere. Ou seja, importante aqui lembrar, servidores da administração pública sem poder de mando. É aqueles que não estão em cargo de chefia e tudo mais, tá? Eles são impedidos, eles não são incompatíveis, ou seja, eles podem advogar, só que com uma limitação a esse exercício. E qual a limitação desses servidores da administração pública sem poder de mando? É que eles não podem advogar contra a fazenda pública que os remunere. Ou seja, eu sou advogada e aí eu sou servidora pública do município A. E aí chega um cliente para mim e diz, eu quero entrar com ação contra o município A. Eu não posso entrar com essa ação. Por quê? Porque é contra o município que está me remunerando enquanto servidora pública. Certo? E o parágrafo único desse artigo vai dizer que não se inclui nesses servidores os professores de direito das universidades públicas, ou seja, eles podem advogar contra a fazenda que os remunera, sem problema nenhum, mas a única exceção é essa, são os professores de universidades públicas, tá? A segunda opção são os membros do Poder Legislativo. Esses membros, eles não podem advogar contra a fazenda pública que os remunera. Aí tem uma exceção, qual é? Aqueles membros do Poder Legislativo que estão na mesa do Legislativo. Ou seja, é um cargo mais alto, um cargo mais influente, então eles não são impedidos, mas sim incompatíveis. Eles são incompatíveis, eles não podem exercer a profissão da advocacia, certo? Então, vamos só recapitular. Os membros do Poder Legislativo podem advogar, só que eles não podem advogar contra a fazenda pública, eles não podem advogar contra a fazenda pública em nenhuma das hipóteses. E é a fazenda pública em geral, ou seja, no país todo, em qualquer estado, município, eles não podem advogar contra os entes. Mas a mesa do legislativo, quem compõe ela, não pode advogar em hipótese nenhuma, ou seja, trata-se de incompatibilidade, certo? O artigo 28 vai tratar da tão famosa incompatibilidade. A primeira causa de incompatibilidade é a magistratura, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e eles vão causar o cancelamento da inscrição, ou seja, definitivo, porque a gente sabe que essas profissões, elas têm um ônibus definitivo mesmo, né? Por exemplo, o juiz, o Ministério Público, então a gente entende que causa o cancelamento da inscrição. A exceção, nesse inciso,
são os juízes eleitorais, que eles são só impedidos, eles podem advogar, só que eles não podem advogar na justiça eleitoral. Os juízes leigos do juizado especial, que podem advogar desde que não seja no juizado especial que eles estão. Os mediadores e conciliadores, eles podem advogar desde que não advoguem na comarca que eles exercem como mediador e conciliador. E o advogado pro bono, que também é impedido de advogar pela pessoa que ele advogou de forma pro bono, só durante 3 anos, tá? Então, ele não pode, durante 3 anos, advogar para essa pessoa cobrando, já que ele advogou de forma voluntária. Outra hipótese do inciso 2 das causas de incompatibilidade são os serventuários do Poder Judiciário. Eles são incompatíveis, ou seja, as pessoas que trabalham no Poder Judiciário, assim, em geral, tá? Os militares, eles podem estudar, fazer o exame da ordem, podem estudar de forma livre, assim, na faculdade, só que eles não podem advogar. Eles só podem advogar numa única exceção, que é quando estão na reserva. Se eles estiverem na ativa, eles não podem, tá certo? A polícia, civil, tanto civil e militar, só podem advogar se estiverem aposentados ou na reserva. Se estiverem na ativas também é incompatível, eles não podem advogar. O funcionário público, que é responsável por lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos, é incompatível também com a advocacia. E a gerência de bancos, seja banco público ou banco privado. Aí, nessa hipótese, é importante a gente destacar o seguinte, que essa gerência de banco, se for um gerente jurídico, ou seja, um gerente que é contratado especialmente para essas causas, por exemplo, para ver causas jurídicas do banco, que trabalha nesse setor jurídico do banco, ele pode advogar, porque é a função dele dentro do banco, só que ele só vai advogar nas causas do banco, certo? Aí, agora a gente vai entrar num assunto que também é muito importante, que é procuração, né? A procuração a gente sabe que é um documento, né? E é o contrato do mandato. A gente transfere os poderes especiais para um advogado para ele postular em nosso nome, certo? E pode ser pública ou privada, e está lá no artigo 105 do CPC. Os prazos podem ser determinados e indeterminados. O prazo indeterminado ele vai terminar com a extinção do processo, com arquivamento ou se foi concluída a causa, tá bom? Aí tem algo que muita gente questiona, que é: o advogado ele pode atuar sem procuração? E a resposta é que sim, só que é exceção, não é regra, tá? E essa exceção trata-se de quando é atos urgentes e para evitar danos, prescrição ou preclusão do processo. Só que ainda assim ele precisa juntar a procuração depois. Ele não pode atuar e depois esquecer de juntar a procuração. Ele tem que juntar essa procuração. E as exceções também são: a defensoria pública, a defensoria não precisa de procuração. O procedimento criminal, se o advogado for ao interrogatório do réu, que ele está ali defendendo, ele não precisa da procuração, caso o nome dele conste na ata. E também no juizado especial, caso o advogado compareça na audiência, o advogado assina a ata também, não precisa de procuração depois, tá certo? E aí, outra pergunta: para o advogado receber procuração de quem já tem advogado, isso é possível? Ele precisa consultar o advogado. Por exemplo, uma pessoa tem um advogado e ela vai atrás de outro e ela quer que esse outro advogado assine a procuração, só que ela já tem a procuração assinada do outro. Esse advogado novo, ele precisa entrar em contato com o advogado antigo para que esse possa autorizar. Só em caso de urgência que não for possível contatar o advogado, é que é possível ele assinar sem falar com o advogado antes, certo? E para extinguir esse mandato, como é que faz? Existem três coisas importantes para a gente falar, que é a renúncia, a revogação e o subestabelecimento. A renúncia é quando o próprio advogado notifica ao cliente que ele não quer mais advogar naquela causa. Ele chega: olha, eu não quero mais advogar nessa causa. E aí, ela é unilateral e o advogado não precisa fundamentar. Aí tem 10 dias o advogado. Ele continua sendo responsável durante 10 dias pela causa do cliente, né? Para não deixar o cliente na mão. E esses 10 dias só não vão ser cumpridos se a parte ela adquirir outro advogado nesse período. E também ele recebe os honorários proporcionais ao que ele trabalhou, certo?
A revogação é o cliente que não quer mais, os honorários também da mesma forma, são proporcionais ao advogado. E também existe o subestalecimento, que é quando passa de um advogado para outro. Existe o subestalecimento com reserva de poderes, ou seja, quando os dois advogados continuam compartilhando os poderes ali na causa, e sem reserva de poderes, que é quando o advogado sai do processo e transfere o processo para outro advogado. E aí, esse sem reserva de poderes vai exigir a anuência do cliente, ou seja, o cliente precisa anuir que esse advogado passe a causa para outro. E é importante destacar que para determinados atos é possível limitar o subestalecimento, tá? Então é isso, obrigada e até a próxima.